noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, majestou-se. No parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, até fazendo berro bom, entre florindo olhar. A aliança, homem-deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, Bem-vindo dia, bem-vinda luz. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz. Bem-vinda alvorada, até fazendo berro bom, entre florindo olhar. A aliança, homem-deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz. Bem-vinda aurora, bem-vinda aurora, bem-vinda luz. Bem-vinda alvorada, bem-vinda alvorada, bem-vinda luz. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz. Bem-vindo dia, bem-vinda luz. Bem-vindo dia, bem-vindo dia. Fantástico. Treva imensa, não sem estrelas. Mimi, Michel, vou-te pedir o favor que possas fazer a prece de abertura, pode ser? Onde é que está, Michel? Ora, Mimi, onde é que anda a Mimi? Ah, estás aqui. Pode ser, Michel? Ok. A palavra é tua, faz favor. Verifica o teu áudio, por favor. Vê lá se está. Não estamos a ouvir. Olha lá. Alô, me ouve? Agora sim, agora sim. Obrigado. Já está. Então vamos orar, né? Sim.
com os corações em prece, em alegria e gratidão a Jesus pela oportunidade tão abençoada, oportunidade desse encontro especial, com corações que se afinizam no mesmo propósito, nos mesmos ideais, e que vem rompendo as distâncias físicas, exercendo os poderes do Espírito, formando uma comunhão de corações que reconhecem no Cristo o coração que nos congrega no amor do Pai, que reconhece no teu Evangelho a fonte divina, nutritiva, que mata a nossa sede, a sede da alma, que nos oferta o pão da vida. Pensemos nesse Mestre com tanto carinho e amor, o mesmo que Ele nos dedica e oferta, e agradeçamos a Ele as bênçãos desse dia, porque mais um grupo se forma em nome dEle, para estudar suas mensagens, para transformar as suas vidas nessa experiência extraordinária do NEP. Gratidão, Senhor, por todo o amparo que nos oferta, pelas possibilidades de estendermos as nossas mãos uns aos outros e de caminharmos juntos, nos aproximando desta família universal que reflete o seu amor. Hoje, rogamos bênçãos para este grupo, para o Felipe e todos os corações que com ele vão se comprometer a desbravar as letras dos textos sagrados em busca da mensagem substanciosa que se encontra lá. Que sintam-se fortalecidos, encorajados, que não desfalte persistência e ânimo, e que saibam que tem aqui corações que vibram e que sustentam, que se somam aos corações daqueles que os nossos olhos não veem, mas que em nome de Jesus coordenam os trabalhos e cuidam de nós. Gratidão, Senhor, por esta festa espiritual. Inspira-nos todos, hoje e sempre. Fica conosco, Senhor, mas permita que estejamos contigo na mesma proporção. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Cris, a palavra é tua e somos todos ouvidos. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Obrigada pelas palavras carinhosas. É uma alegria estar aqui com vocês, com irmãos também de outros lugares, né? Fora do Brasil, dos Estados Unidos, está por aqui presente, os amigos do NEP Brasil. Enfim, cada um de nós é especial para Jesus, assim como ele é especial para a gente, né? No livro de Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Franco, ele diz que nós, sem ele, andaremos inquietos, desnorteados. E ele, sem nós, vive em soledade, vive em solidão. Então, ele diz que nós somos a paixão dele, do Cristo. E nós estamos à véspera da última ceia, nós sabemos que nunca ele vai deixar de nos ofertar o banquete. A última ceia nunca haverá, sempre haverá novas oportunidades. Mas vamos rogar a ele, que esse grupo aqui de irmãos, né, que nós estamos unidos, independente da região geográfica, pelo amor dele, do Cristo e de Deus, vamos rogar que nós possamos aproveitar essa ceia que é oferecida, o pão, ele que é o pão da vida, né, e que é o sangue também, que renova também os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes. Muito feliz de estar aqui com vocês, num momento tão significativo, né, na paixão do Cristo, né, na Semana Santa, a gente começar essa renovação, essa libertação espiritual. Não que não tenhamos buscado,
Mas agora, como pesquei aí a palavra de Michele, muito esperta, ela disse logo todos que estão comprometidos com a interpretação das escrituras sagradas, né, Michele? Não perde tempo, não. Uma querida também, Michele. Então, é uma honra estar aqui com vocês, e sou de palavras muito simples, mas sempre procuro estar numa sintonia de muito carinho e de amor com todos. E falar de Lucas, de nosso querido Lucano, nossa, gente, eu me emociono só de pensar nisso, né? Eu vou começar já com uma citação de Nietzsche, que a autora traz, a Taylor Caldwell, no livro Médico de Homens e de Almas, a história de São Lucas. Nietzsche diz o seguinte: ouvimos, não procuramos, não perguntamos quem dá. Eu jamais tive escolha nesse sentido. E ela faz referência ela usa essa palavra, que desde criança, não sabe por quê, era obcecada, sempre foi obcecada por nosso querido Lucano. Lucano é o seu nome, Lucas é um apelido dado por um amigo judeu, quando ele vai lá em busca de Maria de Nazaré. Ele é chamado de Lucas, né? E ela sempre se perguntava por quê. Não conseguia tirar Lucano da cabeça. Passou a vida toda estudando, leu mais de 1000 livros, passou 46 anos para escrever esse livro aqui, né, que a gente vai falar sobre ele hoje. 46 anos, muita pesquisa. Ela desencarnou em 1985. A terceira parte, última do livro, inclusive, ela vai para Jerusalém com o marido dela. E eu me identifiquei tanto, né, numa proporção tão menor do que ela, porque esse nome Lucas sempre me foi muito agradável. Eu tenho um afilhado chamado Lucas, faço parte de um projeto chamado Escutatória, que a patronessa é Maria de Nazaré. O evangelho de Lucano é um evangelho mariano. Ele fica fascinado por Maria. Então, a gente estuda Lucas no evangelho, depois o Rinaldo me convida para fazer o estudo do Evangelho de Lucas à luz da doutrina espírita. Meu Deus, é muito Lucas. Lucas está demais na minha vida, isso é uma graça. E a gente não sabe por quê, como ela se sentiu, né? Tem coisas que não têm uma razão, não tem uma explicação, mas a gente sente, isso é que é o mais importante. Dizem, não sei se é verdade, que ela é a mãe dele quando encarnado como Lucano, a Íris, encarnada. E essa escritora inglesa, britânica, ela só escreve, ela tem muitos livros realmente de personalidades religiosas. É uma escritora premiada, best-seller, né? Então pode ser que faça sentido isso. Mas o livro começa com a citação do filósofo Epiteto, que foi um escravo romano. E ele diz assim: seguramente Deus escolhe seus servos ao nascerem, ou talvez antes do nascimento. Olha só, Lucano veio assim uma criança já diferente, realmente, especial. Ele não sabia que era um escolhido no sentido de já estar pronto, né? Todos são chamados, mas quem é o escolhido? Não é aquele que Deus aponta, é aquele que está no esforço para estar em condições de abraçar a tarefa. E os grandes missionários têm essa característica, né? Duas características muito fortes. Um é da humildade, eles nunca se reconhecem por terem uma grande missão, eles não sabem, normalmente são reconhecidos depois, até que desencarnam. E outra é a disciplina. E Lucano é muito focado, a gente vai ver, né? Inclusive, é tão interessante porque nem como um bom médico ele se reconhecia. E ele era um excelente médico, ele foi formado em Alexandria, a melhor faculdade de medicina, né, que tinha naquela época. E aí a gente fica pensando, meus amigos, será que Deus faz distinção entre uma grande missão e uma pequena missão? Existe uma missão pequena ou uma missão grande? Lá em Paulo Estevam, de Emmanuel, por Chico Xavier, pela psicografia dele, Estevam faz a seguinte indagação: quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Então, todos
temos uma missão. Importa para Deus o tamanho? O que é grande e o que é pequeno? Para mim, para o Felipe, para o Virgílio. Então, Lucano, essa peregrinação dele na Terra, no mundo, é a nossa própria peregrinação. A gente vai se identificar muito. O caminho que é feito, com tudo que a gente sente, incompreensões, principalmente incompreensões daqueles que são próximos, né? Incompreensão de ideias, a solidão, a dúvida, o medo, as ideias, os ideais. Então, meus amigos, nós podemos lembrar, por exemplo, das mulheres que eram discípulas de Jesus e que não aparecem na história. Nós podemos lembrar do moço do manto marrom. Não sei se vocês conhecem, o Leon Tolstói traz a história dele através da psicografia de Ivone, do Amaral Pereira. Era aquele moço, na época de Jesus, caladinho, acompanhava as pregações do Cristo, à parte, silencioso, sentava numa pedrinha, ficava ali, escrevia de uma maneira erudita. À noite ele anotava tudo que ele tinha escutado de Jesus. E também ele presenciou muitas curas. Por exemplo, a cura da mulher com hemorragia e a filha de Jairo, que foi um colado com o outro, né? Jesus estava indo ressuscitar a filha de Jairo, no meio do caminho encontra a mulher com hemorragia. São dois assim, ele estava nesse momento. E nesse momento é quando, pela primeira vez, os olhares dele se cruzam, dele com Jesus. E não há diálogo. Jesus apenas sorri para ele e Jesus põe a destra sobre ele, abençoando o homem, o moço do manto marrom, que ninguém sabe o nome dele até hoje. Quando ele ficou mais velho, ele ficou sendo chamado de vovozinho, né? O que é que eles falaram por pensamento? A gente fica, né, imaginando que diálogo seria, né? Talvez só sentimento. Então, um determinado momento que Jesus demora a se chegar com os apóstolos, né, dele, com os discípulos ainda, o nosso moço do manto marrom, preocupado, vendo um obsediado, diz assim: em nome de Jesus Nazareno, o Filho de Deus vivo, retira-te deste homem e vai em paz. E ele consegue. E aí, diante daquela multidão que aguardava Jesus e os discípulos, ele faz outras curas, né? E ele nunca parou de curar, até o ponto que João, o evangelista, presenciando a tarefa, proíbe ele, porque ele não pertencia ao grupo de Jesus, do apostolado. Isso é um recado para a gente. Olha, quem não está junto de nós, quem não está naquele grupo, será que nós fazemos isso, discriminamos, achamos que está incorreto, que só a gente que pode fazer, né? Então, o próprio Jesus, sabendo do que aconteceu, diz que mesmo não gozando da intimidade daqueles verdadeiros discípulos, ele reconhecia naquele moço um amigo digno de confiança, um amigo. Um amigo, como Jesus diz, é quem ele já não chama mais de servo, porque já compartilhou tudo. Então, um belo dia, ele sonha que Jesus visitava ele. Eu estou me estendendo na história dele, porque tem a ver com o Lucano. Então, Jesus visita ele sonhou isso, naquele pobre albergue que ele vivia, né? Jesus vinha radioso e lhe pedia, olha, a solicitação do Cristo, que ele tratasse de curar também as almas, não só o corpo. Então, esse desafio de Lucano é o desafio de todos nós. Quando tocar o outro, não tocar só na questão material, não socorrer só na questão material, mas também tocar a alma do outro, né? Então, essa personagem grandiosa, né? Trabalhador do Cristo, diz que a gente não sabe o nome dele, mas, no entanto, ele está escrito no livro dos céus. Deus sabe quem é, identifica ele, né? E o próprio Jesus.
Então, a história de Lucano é a história de todos nós, né? De medo, de aflições. Ele tinha, porém, uma firmeza de caráter. Era filho de ex-escravos. Nasceu livre já. Lucano nasceu na Antioquia, há 2000 anos, mais ou menos, um pouquinho antes do Cristo. E ele viu a estrela que passa vindo do Oriente para Belém. Ele vê o momento do nascimento do Cristo, de onde ele estava, né? De Roma. Naquela época, gente, os romanos investiam muito na educação dos escravos que eles tinham, porque tinham escravos, obviamente, todo tipo de escravo, aqueles letrados, né? Então, o que é que eles faziam? Eles investiam na educação, pagavam as universidades, a faculdade, para que aquele escravo ele libertasse, mas ele continuasse servindo aquele senhor, aquele proprietário, por gratidão, na realidade. Eles faziam isso. Isso era muito comum, e isso era a situação dos pais de Lucano, com essa família de Diodoro, uma família boa, porque havia romanos bons, que tratavam os escravos com dignidade, né? Era muito comum essa convivência. Eles cresciam juntos, tanto que a mãe de Lucano, a Íris, que a gente comentou agora, ela se apaixona, cresce e se apaixona por Diodoro, esse dono dessa propriedade que tinha, né, que o pai dele tinha liberto o pai de Lucano, e moravam ali, pertinho da casa do outro. Cresceram juntos, se apaixonaram, mas pelas convenções cada um seguiu com pares diferentes. Após ficarem viúvos, se casaram. Lucano, ele não tinha muita afinidade com a família, ele se sentia deslocado, diferente. E era, né? Ele estava muito além, assim, espiritualmente. O pai era um pouco obtuso, então ele tinha um remorso por não ter paciência, às vezes, por não dar tanta atenção. Ele era uma criança séria demais, né? A mãe diz que ele sempre teve uma alma de poeta, pensativo. E com 6 aninhos, gente, com 6 aninhos de idade, Lucano, uma criança, e se tornou um homem também extremamente belo, de olhos azuis, cabelos louros, cacheados, alto, bondoso, sábio. Diziam que era um exemplar perfeito dos deuses, que ele era o próprio Deus. Ele era considerado, né? Quando estudou, ficou senhor de todas as ciências, dos esportes, das artes. Ele pintava tão bem que chegavam a dizer: por que você não pinta em vez de ser médico? E ele, com essa idadezinha, 6, 7 anos, ficava na janela da filha de Deodoro, a Rúbria, podemos dizer que seria a noiva dele, apaixonado por ela. Ela com a doença que não tinha cura, ele vivia orando, ajudando, fazendo chá para que ela melhorasse. E numa determinada noite, ele vai atrás de umas ervinhas, de umas plantas que tinham ali por perto, para fazer um chá para ela. E isso, logicamente, foi uma inspiração. Vivia na casa do Deodoro um mago. Um mago era o quê? Era um médium, um astrônomo daquela época, chamado Quetapo. Quetapo era escravo, tinha sido liberto, mas continuava lá, como normalmente acontecia. E Quetapo se assusta, porque quando ele entrega aquelas ervas, Quetapo diz: como você conseguiu isso? Porque eu estava a vida toda à procura dessas ervas, para aliviar a doença da pequena Rúbria, a sua noiva, né? Digamos assim. Então, ele ajudava ela nas lições, né? Estudavam juntos. Então, Quetapo entende que Lucano era especial, era um escolhido. O pai Deodoro de Rúbria também tinha afeto pelo menino, que era encantador, e era filho de sua amada também. Isso o tornava especial aos olhos dele. Então, decide-se, Quetapo nota a vocação dele para a medicina por conta desse sinal, né? E convence o Diodoro facilmente de enviar o nosso Lucano para Alexandria. Começa a preparar, Quetapo se responsabiliza. Eu mesmo vou ser o preceptor dele. E o Diodoro ainda contrata um outro preceptor, que era
tinha inveja do Lucano, olha só, tinha inveja de uma criança, né? Mas ele é muito bem preparado, isso é o que importa. Mas o Lucano perde o pai, perde a Rúbria, porque ela vem a falecer, e ele começa a evitar os relacionamentos. Ele tinha um nível de empatia tão grande, ele sofria tanto com o sofrimento dos outros, e ele não entendia por que aquelas pessoas boas, como os escravos também, que ficavam doentes e simplesmente eram afastados, apartados para praticamente morrer ao relento, né? Ao léu. Então, ele começou a desenvolver uma revolta contra Deus. Como é que pode essas pessoas boas serem acometidas de doenças, ficam em dor, são ceifadas muito rapidamente, jovens ainda, em tenra idade? Então, ele vive com esse conflito, ele começa a querer competir com Deus. Eu vou ser médico para retardar a ida dessas pessoas, a morte dessas pessoas. Vou ser médico para diminuir as dores. Eu vou teimar contra Deus. Olha só, às vezes a gente pensa, né, que não, porque não somos um espírito evoluído, às vezes nos revoltamos, né? Porque Deus não me dá isso? Porque ele deixa acontecer isso comigo? Lucano teve esses pensamentos também. Ele encontra mais tarde um novo amor chamado Sara, né? Sara está aqui conosco, eu falei para ela, muito importante, uma judia, filha de um homem que ele curou. E a Sara, muito importante, que ela começa a aproximar as escrituras sagradas de Israel, os costumes a Lucano, né? Como é que ele se encontra com essa família? Lucano, ele era rico, né? Médico. Então, ele tinha como desejo apenas atender os pobres, porque não tinham condições. E ele dizia, os ricos têm o que pagar, ele indicava os amigos deles, que eram médicos. Mas, mesmo assim, os amigos médicos tinham inveja dele, porque ele era o melhor médico. E o melhor médico sendo desperdiçado do ponto de vista deles, porque ficava ali dentro daqueles navios, de navio em navio. Ele tinha condição financeira boa, porque o pai era um oficial romano, deixou dinheiro para ele, então era o que ele fazia. Mas, às vezes, com muito apelo, muito mesmo, ele atendia alguém que tinha condições e cobrava para doar para a caridade, recebia a consulta nessa condição, né? Então, a gente começa a haver uma aproximação já a Lucano, né? Os gregos falavam de um Deus desconhecido. O Quetápio sabia desse Deus desconhecido. Vocês vão ver no decorrer da história que eles, como eles estavam acostumados com deuses, quando eles falam esse Deus desconhecido, é Jesus, na realidade, o que viria a salvar o povo, né? E ele tinha um escravo que ele comprava muito escravo para libertar. Um desses escravos, o Remo, ele vinha daquela região ali da África, ele dizia assim, mas por que não aliviar as dores dos ricos também? E isso pesou em Lucano, né? Então, qual era a dor de Lucano? Desde cedo, ele experimentava a perda dos afetos. O pai, Rúbria, né? Então, para vocês terem ideia, aqui tem um pedacinho do texto que diz assim, a Taylor, Lucano sentou-se na relva. Sentiu de novo a terrível estranheza entre ele e Deus. Mas não devemos permitir jamais que Deus entre no nosso coração, porque com ele vem a angústia, a dúvida, as ordens, as exortações, o medo e a tragédia. Uma vez dona da alma do homem, ele torna-se rei, e não há mais ninguém além dele. Então vejam que, apesar das palavras de revolta contra Deus de Lucano, ele, de uma certa maneira, reconhece Deus aqui, só a ele é o rei. Mas ele tem esse medo do encontro, de se entregar
totalmente. A gente observa nessa pequena estrofe, né? Então, ele vê essa estrela de Davi, que é Quetap, que mostra ele, né? E é interessante que quando Jesus dá o último suspiro em Jerusalém, diz que toda a Galiléia, por exemplo, a Judéia, teve o terremoto, todo mundo naquele momento sabia que ele tinha dado o último suspiro, que ele tinha ido. Assim foi quando ele chegou, com a estrela, né, que chegava. Então, Lucano, como médico, qual era o objetivo? Socorrer os pobres, escravos, desafortunados, diminuir o sofrimento alheio, a dor, retardar a partida e enfrentar Deus. Então, ele escolhe ir aonde tiver os desamparados, né, nos navios, que era muito comum. Um dos casos que acontece com Lucano, quando ele está voltando para casa, ele escuta vozes gritando de um casal. E ele corre para saber o que está acontecendo. E ele se depara com um homem com lepra, num estado um pouco avançado. Esse homem pedia que a esposa se afastasse dele, porque ele não queria contaminá-la. E ela dizia que jamais iria se afastar, que ia ficar com ele até o fim, que não se importava em adquirir a lepra. Lucano tem duas características, duas virtudes muito importantes. Uma delas é a que a gente vê nesse momento, a compaixão. A compaixão dele é tão grande, a dor dele é tão grande com o sofrimento do outro, que ele, sem saber o que fazer, porque ele vê que é lepra, vê que ele vai morrer, não em muito tempo, e que não há na medicina, não havia na medicina nada o que fazer naquela época. Ele se abraça com aquele leproso, fica abraçado e faz uma oração muito forte. Ele pede a Deus: Deus, se você existe realmente, se você pode agir, passa essa doença para mim. Gente, quem é capaz de fazer isso? Alguém que ama muito, né? Olha a compaixão. A gente lembra ali também do bom samaritano, né? Deve ter sentido a dor daquele que estava caído. Então, naquele momento, quando que eles choram, inclusive, chora ele, chora o homem com lepra. Depois que eles ficam um tempo abraçados, que se separam, a mulher dá um grito de susto. O rapaz estava completamente restabelecido, a pele dele. Ele tinha se curado. E aí é que Lucano diz: como eu sou um médico mau, eu dei um diagnóstico errado. Porque não poderia ser lepra, se ele tinha ficado bom e de repente. Né? E eles saem, esse casal sai agradecido. Aí a gente pensa, Lucano não encontrou Jesus, assim como Paulo também não, né? A não ser na porta de Damasco, não conviveu. Precisava ter convivido fisicamente com Cristo? Precisa da questão material, né? Aí a gente vê Pedro, viveu com Jesus, precisou também daquelas 3 negações para se fortalecer. Precisou. Então, Lucano, ele não tinha essa necessidade. O Cristo já vivia nele, nessa compaixão que ele sentia, né, Felipe? Então, a gente vê aí a caridade, o amor agindo, ele movimentando aquele ser dele, aquela vontade, aciona a vontade para aplacar aquelas moléculas malsãs, digamos assim. Ele era muito famoso já, e começa a ficar mais famoso ainda agora por conta dessas curas que ele começa a fazer. Ele cega, desculpa, ele cura também um cego, um escravo que ele compra, que tinha perdido a visão. Então, a gente vê, ele vivia uma vida tão austera, todo o dinheiro era para os pobres, ele não tinha roupa para ir numa ocasião especial, às vezes davam, emprestavam a ele. Ele comia coisas simples. A casa dele, o único luxo que tinha eram os quadros que ele pintava. E ele também era um médico de almas. Porque ele, uma passagem no livro, ele cura com uma conversa. Uma conversa, alguém que estava acamado, que estava para
desencarnar também. Então, fica claro que ele não olhava só a doença do corpo, mas o doente, a alma, o espírito. Ele evangelizava curando, né? Ou seja, ele ali escutava, porque o que ele fez com aquele senhor doente na cama foi escutar as angústias dele. Foi o que curou. Ele, então, atendia integralmente, né? As pessoas. Isso é empatia. Porque a empatia é desenvolvida pela escuta. Porque quando a gente escuta, a gente compreende. Quando a gente compreende, a gente acolhe. Jesus escutava dessa forma também. Lembremos da mulher hemorroíça com fluxo de sangue, que ele não vê, mas ele sente a virtude sair dele. Saiu a virtude dele, quem provocou foi a mulher. E ele, naquele momento em que o homem não conversava com a mulher, não podia se dirigir, ela fica assustada quando vê Jesus perguntando quem me tocou. Ela iria ser, naquele momento, escorraçada. Mas não, Jesus para escutar a história dela. Escutar uma mulher, né? Marta e Maria, que também estão aqui as duas, né? A Maria se abaixa numa posição inferior, que é a nossa em relação a Jesus, para escutar Jesus. Ali ela representa toda a humanidade, quando faz aquele gesto, né? Jesus chora com Marta e Maria, a morte aparente de Lázaro. Ele chora. Por que ele chora? Não é porque Lázaro tinha morrido, que Lázaro não tinha morrido mesmo, que o espírito não morre. Ele chora da dor das irmãs, com paixão, né? Então, a humanidade está morta, às vezes, indiferente. E quem pode ressuscitar é Jesus, com a compaixão dele, né? E aí, uma outra virtude de Lucano que eu queria ressaltar é a coragem. Olha, a coragem de Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele foi muito corajoso. O médico dos médicos. A coragem de Lucano de se abraçar com pessoas enfermas com doenças incuráveis. A coragem de Lucano nós vamos ver perante as autoridades. Meus irmãos e irmãs, nós podemos dizer que naquela situação, Lucano tinha uma autoridade, Lucano tinha uma estatura moral acima do César, do rei e de todos, né? Então, isso quer dizer muito que nós podemos curar nós mesmos. Porque Jesus, em nenhum momento, ele diz que curou. Ele recupera a saúde, mas quem se cura somos nós mesmos. Porque ele recuperou a saúde de várias pessoas que voltaram a ficar doentes. Então, a nossa saúde é responsabilidade nossa. Agora, ele nos recupera, ele nos dá a oportunidade, né? Ele não se responsabiliza, ele diz, a tua fé te curou. E orienta, vai, não peque mais, né? Que queres que eu faça? Ele empodera o outro e se isenta dessa responsabilidade de curar. Ele nos dá autonomia. Essa segunda mulher que ele ama, o Lucano, a judia, a Sara, ela tinha um irmão chamado Arié, que esse irmão havia sido roubado e deveria ter sido feito escravo, que era muito comum, né? Era fácil de identificar o Arié porque ele tinha um defeito no dedo de nascença. E ela diz a Lucano que espera que Lucano é aquele que vai trazer o irmão de volta. Lucano acha aquilo quase impossível. Como ia achar um menino, né? Já grande agora, até para ela reconhecer. Mas ela fala isso, né? E ele segue pelos portos, nos navios. A Sara, que era rica, né? Filha de um negociante, sempre ia atrás dele nos portos, conversavam com ele, trocavam cartas, né? Aqui a gente vê também, vou ler um outro trechinho para vocês, se vocês permitirem. Ele começa a receber cartas, gente, de várias pessoas, de vários amigos, todos falando do Messias que já se encontrava fazendo seus milagres em Jerusalém, na Galiléia, na região, né? Cafarnaum. Então, aqui está o relato de uma das cartas. E eram pessoas de confiança dele.
Jesus, quem era Jesus para ele? Era esse Deus desconhecido que ele não gostava, né? Que ele era revoltado. Então, observe o texto. Lucano, precisas acreditar nisto, pois eu o vi e jamais te disse uma mentira. Declaro que o morto sentou-se e começou a falar em voz vaga e confusa, como alguém que é acordado. Essas pessoas, inclusive, presenciavam as curas, as parábolas, as passagens que estão contidas no Evangelho. E eles narram com detalhes para Lucano, né? Aí termina dizendo: um grande profeta ergueu-se entre nós e Deus visitou o seu povo. Lucano, eu o vi com estes meus olhos, com os olhos que tu me devolveste. Eu vi. Lembra que Lucano curou os olhos, né, daquele escravo, ex-escravo? Deslizei atrás dele, pensando comigo mesmo. Se ele não me devolver a minha voz, ele tinha ficado sem voz porque tinha sido atacado novamente, esse escravo. Não terei pena, pois o vi. E que mais necessita um homem? Olha só, ele estava desprezando a cura do corpo. O que é que mais precisava diante do rei solar, do rei moral, né? Do rei de amor? Queria, entretanto, aproximar-me mais dele. Queria ver seus olhos brilhantes sobre mim, embora eu seja um homem de pele escura. Seguramente pensei, ele não me desprezará. Ele que me fez, seguramente, ele anulará a maldição de Noé sobre meu povo. Ele estava conversando com os seus seguidores, jovens como ele próprio. Então, subitamente parou, olhou por sobre o ombro e seus olhos iluminaram-se sobre mim. Sorriu e apareceu. E esperei. Então, de repente, senti algo mover-se em minha garganta. Tremei minha língua. Imediatamente, minha voz estava em meus lábios. E eu exclamei: abençoado sou que vi o Senhor nosso Deus. Porque o sonho desse escravo, ele vivia querendo encontrar esse Deus desconhecido para salvar o povo dele na África, né, de maldições. Então, ele fica um turbilhão na cabeça dele com essas cartas, com esses depoimentos. Ele adoece no navio, ele tem visões, mas ele começa a sentir o amor agindo diante, como se estivesse reconhecendo aquela maneira de agir, né? E Sara fica doente. Ela morre também. Ele também perde ela. Ela vai para a casa dele, é tratada por Íris, pela mãe dele. Ele não sabe ainda que ela iria morrer, né? Mas ele começa a se render ao amor, ele já começa a ser tocado. Por isso que é importante conhecer e o meditar, né? E ele pede ela em casamento, mas ela dispensa. Ela diz que entende que ele é de Deus. Era notório que ele era um ser humano especial. E ela sabia, ela tinha a intuição que iria morrer. Então, ela vai para Jerusalém, porque era a Páscoa, né? Não sei se vocês sabem, mas na Páscoa, todo o entorno sobe para Jerusalém. Inclusive, quando a gente fala de qualquer cidade que seja mais alta que Jerusalém, independente do lugar do mundo que você esteja, a gente sempre se refere a Jerusalém como subir para Jerusalém, porque Jerusalém, na concepção deles, era o local onde Deus habitava naquele tempo, né? Então, essas cartas com feitos do Messias, né? Desses discípulos, dessas curas, ele, numa dessas curas que faz, já com esses pensamentos, ele encontra o Arié. O Arié estava como escravo de uma pessoa rica, que ele curou, chamou o escravo para atender e ele reconheceu pelo dedo, ele passa mal na hora, inclusive. Então, a promessa dele era, quando encontrasse o Arié, seria ir para Jerusalém, para ele reconquistar o que era seu, porque a família era rica, encontrar a família. Então, veja que a história vai agindo para que ele vá para Jerusalém, né? Fora isso, gente, no mesmo momento, quase, ele recebe uma carta de um oficial de Roma dizendo que o seu irmão, Prisco, que era também um oficial, estava muito doente e estava servindo em Jerusalém. Prisco estava à beira da morte com câncer, onde Sara também vai morrer. Então, imagina a cabeça dele, né?
como ele evitava esses relacionamentos, evitava o contato com a família, com medo, ele achava que ele é que fazia as pessoas morrerem. Ele chegou a pensar isso, né? O irmão Prisco, que estava com câncer, ele chega, fica hospedado na casa de Pilatos. Diz no livro que Pilatos conversava e em cada assunto trazia o atormentado pensamento com relação a Jesus. Ele era como se fosse absorvido, assim, sabe? Ficava absorto, intranquilo, né, com o que tinha acontecido, porque Jesus já tinha sido crucificado. Ele chega a Jerusalém, ia fazer 1 ano, certo? Que Jesus tinha sido crucificado. Quando ele vai ver o irmão já moribundo, morrendo, ele começa, ele primeiro tem um jantar com o Pilatos tinha muita reverência a ele, e acontece uma coisa muito interessante na história do cristianismo. Lucano tinha sido convidado por Tibério, em Roma, para assumir uma função de médico. Ele recusa, olha, não se recusa um pedido, um convite de um César. Então, Tibério manda outra carta para ele, dizendo que ele vá até o palácio. Quando ele chega no palácio, Lucano se comporta de uma maneira, vai com seus trajes simples, que não eram nem dignos de entrar naquele palácio luxuoso, ele nunca tinha visto tanta riqueza. Ele vai, ao contrário do que todos faziam, ficavam de pé na presença do César, ele se senta, ele conversa de igual para igual, ele dá opinião na saúde de Tibério, ele ganha a simpatia de Tibério. Ele fica tão amigo de Tibério, e Tibério tem um respeito tão grande a ele, porque o pai dele era um oficial muito digno também, que Tibério dá a ele um anel. Esse anel era para ser usado em alguma necessidade. Quem tivesse esse anel e entregasse a outro, significava que deveria ter seu desejo atendido. Era como se o próprio César estivesse pedindo. Olha só, o poder desse anel. Lucano fica pouquíssimo tempo, porque Lucano, o Tibério diz assim, você não quer ficar aqui, tá certo, mas fique pelo menos 1 ano, e aí ele entende também que ele não pode negar um pedido do César, então ele fica. Tem uma festa, a Júlia, a imperatriz, começa a assediar Lucano na frente de Tibério, e ele, apesar de ter bebido vinho, se sente tão mal com aquilo que foge, despreza ela. E ela iria atrás dele, certamente, para encomendar sua morte. Então, ele foge do palácio, ele sai fugido, né? Quando ele chega na casa de Pilatos, ele sabe que os cristãos, apesar deles terem dito assim, que não havia mais perseguição, continuava se perseguindo cristão, e cristão sendo morto. Então, ele usa o anel de Tibério. Olha, esse anel aqui, então, eu quero, em troca dele, a total liberdade e anulação das perseguições contra os cristãos. E Tibério teve que atender. E o Pilatos teve que atender. E Pilatos também tinha essa mesma adoração por ele, gostava dele, da conversa, da sabedoria dele, dos conselhos que ele dava com relação à saúde. Mas Herodes pede um jantar com ele, porque Herodes não admite essa atitude de Lucano. Quando chega, há inclusive briga entre eles, verbal. Lucano não cede nas suas convicções, assume, e Pilatos diz que, infelizmente, o anel tem o poder do pedido do próprio Tibério, do próprio César. E não tem como resolver. O Herodes quase que passa mal com essa situação, mas não tinha mais o que fazer, né? Então, após isso, Lucano diz que vai ver o irmão. Quando chega, vê o irmão naquele estado deplorável, ele faz uma prece, aquela prece sentida, do mesmo jeito que fez para o leproso. Mas o irmão começa a contar uma história. Prisco foi o oficial que ordenou a chicotearem Jesus. Ele estava naquele momento. Ele presenciou a crucificação do Cristo. Ele mesmo que levou os soldados e o carrasco ao Gólgota, ou local dos crânios, como era sabido também
né? E o que é que ele fala? O que era a doença dele? Era uma doença moral, porque foi insuportável para ele ter presenciado e ter participado também daquilo. Existia um remorso. A doença dele era moral. Quando Lucano faz essa prece, depois que ele desabafa e conta tudo, ele também fica curado. O irmão. Mas o que é que acontece, né? Ele diz o seguinte, o Prisco, ele começa a contar para Lucano, ele põe para fora, né? Ele diz que quando chega, vê aquelas mulheres chorando, os sacerdotes que estavam lá, os fariseus, estavam só para atestar que o Jesus não descesse da cruz e saísse andando, porque eles pensavam que Jesus ia fazer isso. Existia essa possibilidade, né? Então, ele que está sobre o cavalo, o amigo dele oficial diz que está sentindo algo estranho também, todos sentiam algo diferente, que estava com medo, que não estavam gostando, né? Eles muito supersticiosos também, né? Aqueles judeus ali. E Jesus passa pelo portão. Então, tem a seguinte narrativa aqui. Nesse momento tem uma turbulência, né? Total. E aí se pergunta, o que é isto? Murmurou o jovem oficial a Prisco, né? Por que vira o rosto do criminoso, o qual, apesar do sangue e da sujeira, era nobre, para além do que se podia imaginar. Ora, eles veem que não é um criminoso. Calmo, delicado, parecendo irradiar luz que lhe fosse própria, maior ainda do que a claridade furiosa do sol. Tinha a atitude de um rei, majestoso e sagrado, e faltava-lhe qualquer medo. Um horror frio, que ele não podia explicar, apoderou-se de Prisco. Aquele homem não era um criminoso, e sim uma pessoa do mais alto sangue. Suas vestes tomavam a majestade da púrpura dos reis, e a coroa de espinhos era uma coroa de ouro. O horror cresceu em Prisco. Era aquele miserável rabi. Na verdade, era aquele, o camponês, sem família e sem fortuna. Parecia incrível. Ele tinha o aspecto de um imperador. Embora os soldados o empurrassem e batessem nele, rindo-se dele, como fazem todos os grosseiros subordinados, e cuspindo-lhe o rosto, dizendo, saudações, rei dos judeus. Então o Prisco fica horrorizado, porque ele identifica o Messias, e ele começa a sofrer com isso, né? E várias coisas acontecendo também ao mesmo tempo ali, muitas coisas estranhas naquele momento, né? Às vezes silêncio demais, às vezes confusão demais, as pessoas desnorteadas sem entender o que estava de fato acontecendo. E aí, meus queridos, Maria de Nazaré cruza o caminho do Prisco, né? Vamos ver aqui. Ele identifica uma mulher nobre embaixo da cruz. E ele pensa, ela é sua esposa, sua irmã, sua mãe. Não, não é possível que seja mãe, pois tem um ar de eterna juventude, é muito bela, mais bela ainda do que minha mãe adotiva, Íris, ou que minha irmã Aurélia. A mulher olhou para ele como se lhe ouvisse os pensamentos. Voltando para Prisco, a profundeza azul de seus olhos, alguns caracóis de seu cabelo dourado como o sol, tinham escapado do turbante azul escuro e se agitavam sobre sua fronte branca ao sopro do vento árido. Sua boca era suave e descolorida, cheia de ternura. Mas foi a imobilidade que impressionou Prisco, a imobilidade de seu corpo jovem, a imobilidade de sua notável beleza. Estava vestida de linho branco rústico e trazia um manto azul do mesmo material. Prisco desejou falar-lhe, pois tinha nobre atitude naquela atmosfera de calado desgosto. E aí, ele não se aguenta, ele chega próximo dela e diz, quem és tu? E quem são esses que estão contigo? Ora, nós sabemos que era João Evangelista e
Joana de Cusa, provavelmente Maria de Magdala também, né? Ela diz, sou mãe, sou Maria, mãe dele, e estes são os meus amigos. E ele diz, és sua mãe. Pensou em Íris, ele pensou na mãe dele. E ele diz que pensou na mãe de todos os homens, em todas as mães também, nas mães de todo mundo, né? Maria inclinou a cabeça e seus olhos continuavam a implorar. Olha, era calada, mas implorando o quê? Que fizesse algo a favor do filho dele. Isso acabou com Prisco, né? E ele diz, não é uma visão agradável para uma mulher, falou ele. E ela diz, e aí prestemos atenção, olha o que Maria diz. Mas de há muito eu sabia disso, respondeu ela. O homem ficou a olhá-la, pestanejando. Então a gente vê aqui, meus amigos, a experiência que o irmão dele passou. Mais um testemunho, né, para o nosso querido Lucano. A partir daí, a vida de Lucano se cruza com a de Maria de Nazaré, através desse relato. E ele fica fascinado por Maria. Ele quer encontrar de todo jeito. E ele vai, né, para Jerusalém. Ele viaja agora para Nazaré, que ele sabe que ela ainda estava lá. Faz essa viagem a Galiléia, a cavalo, ou seja, naquele caminho como se fosse o deserto, né? Naquele caminho sozinho a cavalo, ele vai pensando, se reconectando no consagrado. Ele passa pelo Tiberíades, lembra que Jesus esteve ali. Ele lembra que Jesus respirou aquele ar onde ele estava passando também. Que Maria era testemunha de toda a vida dele, do Mestre. Então, ele quando chega lá, né? E Maria era uma fonte o quê? Fidedigna, então. Assim como Pedro e outros discípulos também, né? Então, ele só pensava em Maria embalando o filho, vendo crescer. E aí nós lembramos que o Evangelho de Lucano, o Evangelho de Lucas, é o que dá o atestado de nascimento e o atestado de morte a Jesus e a ressurreição. Porque ele traz, antes do nascimento, ele traz Maria recebendo o anjo, ele traz Isabel, ele traz Zacarias, ele traz João Batista, ele traz a infância de Jesus, porque ele vai direto na fonte. E ele também dá o atestado quando ele escreve lá, chegando a hora nona, Jesus expirou. E depois a ressurreição para a vida eterna, né? Então, Lucano, ele é o médico do Cristo, digamos assim, aquele médico que atesta, né, essas ocasiões. E o evangelho dele, ele começa se dirigindo a um Teófilo. Teófilo, a tradução é amigo de Deus. Ninguém sabe se esse Teófilo existiu mesmo como pessoa ou se era uma metáfora, né? Mas o que importa é que nesse prefácio, digamos assim, do Evangelho de Lucas, vocês vão estudar, ele fala da metodologia, tipo Kardec, um cientista, pesquisas, entrevista aos apóstolos, a João, Tiago, os filhos do trovão, né? Boanerges, que é em aramaico, por causa do temperamento deles. E depois o próprio Paulo pede para ele escrever também Atos, né? Então, o Evangelho de Lucano, gente, traz mulheres, não só Maria de Nazaré, traz Joana de Cusa, que escuta também, traz uma escrita erudita, rebuscada, porque ele era um cientista, sensível, poético, conhecedor da cultura judaica. Olha, ele mais do que conheceu com esses amigos, né? Um evangelho inclusivo, porque nele, no Evangelho de Lucano, tem parábolas, passagens que não tem nos outros evangelhos. E são justamente as passagens que trazem um Jesus muito humano. Olha, parábola de Zaqueu, ele traz um publicano, ele coloca no evangelho um publicano, ele coloca o filho pródigo, que é o evangelho dentro do evangelho. O filho pródigo resume tudo, né? Ele traz o bom samaritano, que é o quê? O samaritano ajudando o judeu. Ele traz Lázaro o rico, o fariseu e o publicano, a figueira estéril, que é uma parábola difícil da gente entender, né? Traz passagens. Então, Lucano traz esse Jesus, traz essa inclusão, traz a inclusão da natureza, dos animais, percebem chacais pulando no colo e beijando Lucano, né? Então, é um evangelho realmente diferenciado, muito sensível. E aqui nós estamos a 20 minutos,
eu quero finalizar com a visita dele a Maria. Quando ele chega a Maria de Nazaré, ele tem essa mesma impressão que o prisco tem, que era impossível identificar a idade dela. Ela contava 48 anos, mais ou menos. Mas ela oscilava entre uma jovem bela e uma senhora sofrida, por conta do que tinha passado o seu filho, né? Mas, na realidade, era o espírito dela, né? A gente sabe disso. E não é à toa que esse livro finaliza com Maria, né? Tem um textinho aqui, vou pedir desculpas a vocês por estar lendo alguns pedaços, né? Eu espero que vocês estejam refletindo aí sobre esses textos, porque eles são belos, né? Então, vamos ver aqui, 696. Lucano faz uma pergunta a Maria, uma das que ele faz. Ela diz assim: Senhora, teu filho sempre soube quem ele era? Uma pergunta, né, que paira na gente. Será que Jesus sabia da missão dele desde a sua infância? Maria meditou e disse: Acredito que sim, sei que sim. Mesmo em seu berço, que José, meu marido, fez tão amorosamente, ela diz que mesmo assim, ele, um recém-nascido, ele não chorava nem quando estava com fome. Parecia estar meditando. E quando ela corria para ver se ele estava lá, quietinho, no berço, vivo, as mães e os pais têm isso, né? Vão ver se os filhos estão vivos, né? Respirando, né? Assim, né? Ela vai lá, aí o que acontece? Ele abre o olho, abre um sorriso para ela, como a dizer, tá tudo bem, acalma ela. Olha só, uma criança que faz isso, né? Tranquiliza. Ela diz que foi uma criança que brincava com as outras crianças, mas às vezes as outras crianças tinham raiva dele porque de repente ele ficava num silêncio, se afastava para meditar, ficava sério. E aí as crianças, obviamente, não entendiam, né? Mas olha uma coisa que ela traz aqui, entre ele, na intimidade do lar, entre Jesus, Maria e José. Ela diz o seguinte: não falamos com ele sobre seu nascimento e sua missão. Havia como que um entendimento entre nós todos. Certa vez ele me encontrou chorando. Seu fado inexorável, segundo as profecias e segundo o velho Simeão me dissera no templo, sou mãe, Lucano, e sofria com isso. Simeão foi aquele profeta médium que pediu que Deus o dispensasse após ter visto os olhos de Jesus, né? Ele vê a luz do mundo, ele vê os olhos de Jesus, né? E naquele momento ele faz profecias, do ponto de vista nosso, né, terríveis a Maria, né? Sobre o que Jesus ia passar e ela. Ele disse que uma espada iria transpassar o coração dela de dor pelo que aconteceria ao filho, né? Então, ele tinha um olhar consolador, né? Ela fala aqui. E aí, gente, acontece algo muito interessante. Ela diz que aos 14 anos de idade de Jesus, ele, certa vez, foi para o monte, que ele ia muito, e nesse dia ela disse que não sabe por que foi atrás dele. E ela viu que o céu estava vermelho, mudado de cor, o céu. E ela achou aquilo estranho. E o que é que ela viu? Ela viu uma entidade chegar próxima a Jesus. Ela disse que essa entidade, apesar de ter uma majestade, era belo, muito bonito, mas era trevoso. Então, ele fica diante de Jesus e Jesus impassível, como se estivesse em prece. Ela disse que eles não se falavam, talvez pelo pensamento. Ela não via articular, mas estavam ali. E numa determinada hora, essa entidade pega um pedaço um punhado de areia do chão, mostra a Jesus, esmaga, põe de volta, pisa com o pé e joga, como a dizer assim, que aquele mundo não tem nada, não tem utilidade. Jesus estava fazendo o que ali? Aquilo era uma causa perdida, ele queria dizer, para o Cristo. E aí ela diz que nesse momento, Jesus faz a mesma coisa que ele. Se abaixa, pega um punhado de areia. Mas quando ele abre as mãos, ele delicadamente esfrega, nascem folhagens. Ela vê folhagens saírem. E dessas folhagens, lírios
E esses lírios se envergam, como se fosse assim, reverenciando o Cristo. E aí ela diz que a entidade vai embora, o céu volta a ficar na cor normal e Jesus desce. Ela disse que nunca comentou nada sobre isso com ele, nunca tocaram no assunto, né? Mas é muito significativo essa passagem, porque são os lírios de Maria, que a gente tanto fala, que a gente às vezes não sabe de onde vem, né? De onde vem esses lírios de Maria? A gente sabe que o Eurípides Barçanufo, ela entrega seus lírios, né, para as pessoas. Quando Eurípides Barçanufo estava com a gripe, inclusive, dita espanhola, mas que não era espanhola, os espanhóis aqui falaram, né, mas não era uma gripe espanhola, mas ele morre, né, com essa gripe. Diz que a Maria visita ele e pergunta se ele quer continuar no corpo físico ou se ele quer voltar para terminar uma obra que ele tinha continuado na espiritualidade. Essa obra era o Hospital Esperança, 7 andares hospital. E ela traz os lírios para ele na visita. Então, Eurípides Barçanufo, que também, como um servo do Senhor, diz, seja feita a vontade do Pai, desencarna, e ele recebe seus pacientes nesse hospital, sempre um ramalhete de lírios, né? Então, a gente quer deixar aqui para vocês, né, todos, que vocês possam receber esses lírios de Maria nesse momento, né, como um símbolo de esperança. Porque quando Lucano está indo embora, ele começa a chorar. E ele chora quando ela conta também essa história, né, dos lírios. Ele era muito sensível, muito Lucano. Ele chora com ela e provavelmente pela dor dela. Aliás, provavelmente não. Ela diz no livro aqui, a Taylor, que ele chora porque pensando no que ela sofreu. Olha como ele era, o nosso Lucano, nosso querido Lucano, né? E ela diz assim, ó, meu filho, não chores. Não sou eu a mais abençoada das mulheres? Regozija-te comigo por ele ser meu filho. E aí Lucano diz o seguinte, que quando vai embora no seu cavalo, naquele lugarzinho pobre, sem nada, árido, ele olha para trás e vê Maria, ele diz que vê um cenário tão diferente, ele diz que vê uma senhora, jovem senhora, muito mais alta do que ela era, vestida de pura luz. Olha, ela estava irradiante. Que seu rosto irradiava luminosidade, como a lua, quando está em seu auge. Tinha um aspecto incrivelmente belo e cheio de paz, intrépido. A rua já não se mostrava desolada. Ela ergueu a mão para Lucano, em adeus e em bênçãos. Então, a gente entende essa ligação, né, de Maria, de Lucano, a ligação que também não é por acaso de nós que estamos aqui e que recebemos dessa forma tão carinhosa, né, da Mãe Santíssima de Lucano, as suas bênçãos. É isso que eu deixo aqui como oração, as bênçãos de Maria, de Lucano, como esses anjos, né, em nossas vidas que vão nos guiar, em nome de Jesus, e vão nos levar de volta a Deus. Faltam 15 minutos. Eu gostaria muito, meu amigo Felipe, que me proporcionou esse momento lindo com nossos irmãos. Se possível, não sei como é a sua programação, se a gente pudesse escutar algumas pessoas nesses 15 minutinhos. Se alguém quer falar alguma coisa, quer trazer algo, agora eu quero só escutar. Está fechado, amor. Eu acho que está fechado. O seu microfone? Sim, sim, está. Vou só Agora. tirar aqui a partilha. Ora, como é que eu tiro aqui a partilha? É que eu não estou muito acostumado aqui a trabalhar com o Zoom desta forma. Ora, assim sendo, vamos tirar aqui... Não, é tirar o destaque. Vamos ver se eu consigo tirar o destaque. Só um momento. Não, já não tem destaque, pois não. Ou tem? Tem, não tem? Ok, então deixem-me ver se eu consigo tirar aqui o destaque. Será que é envio lá em cima? Mas, Felipe, já não tem destaque, não. Ai, não?
Você pode ok. mudar o jeito que você está visualizando ali, em visualizar. Quando você Ah, os quadradinhos, pois é isso, é. Está aqui, canto superior direito. Pronto, assim já me oriento. Ok, então, pronto, é de facto muito bom mergulharmos aqui nesta história para nós irmos envolvendo já aqui na vibração do Lucas, e a presença de Maria está sempre aqui muito forte nesta história e neste Evangelho, não é? Ele é um Evangelho que também tem uma conotação muito biográfica, porque é escrito em cima do Evangelho de Marcos e em cima do Evangelho de Mateus. Portanto, é um Evangelho também muito mais detalhado, também pelas características de Lucas, que é um evangelista que conhecia muito do grego, tinha muita formação e acaba por trazer também muitos detalhes nas passagens. Isso também é muito enriquecedor de nós observarmos. Depois há aqui um respeito profundo pela mulher, não é? Aqui as mulheres que na altura tínhamos uma cultura muito patriarca, em que as mulheres não tinham quase opinião nenhuma e eram consideradas de facto quase seres não existentes, lamentavelmente, mas este Evangelho destaca também o poder da mulher e a dignidade da mulher. Isso também é muito bonito de observar. Então, eu vou abrir, vamos abrir então aqui uma conversa normal. Se quem quiser colocar aqui alguma questão à Cris, portanto, Cris é a nossa convidada, e eu depois vou, no final, também falar de alguns aspectos mais de orientação aqui para o futuro, como é que vai decorrer, quais são os próximos passos, porque isso também acaba por ser importante para nós, para termos aqui uma linha de caminho, ok? Portanto, eu vou passar essas informações e depois então falaremos no final. Para já, vamos aproveitar aqui a presença da Cris, porque ela tem muita experiência no estudo, tem muito conhecimento também, e portanto vamos aproveitar a sua presença aqui para fazer algumas perguntinhas também. Então, Sílvia. eu quero agradecer, né? A Cris trouxe uma riqueza muito grande aí de detalhes, né? E uma coisa que me chamou a atenção é quando você fala assim, tamanha era a empatia dele que às vezes até ele sofria, né? E no sentido dos afetos, né? Eu fiquei pensando, nossa, às vezes uma pessoa amorosa demais pode, diante de tantas perdas, né? Pode realmente criar uma crisálida assim de proteção, né? E se fechar. Eu achei, eu achei muito rico todas as passagens, anotei aqui algumas coisas e uma noite muito especial. Muito obrigada. Olha, eu também notei aqui algumas coisas que fiquei aqui fascinado já, né? Portanto, aqui a questão das duas características, não é? Da compaixão e da coragem, né? Compaixão para com o outro é fundamental, para já para o estudo e sobretudo para a vida. Sermos compassivos com a dor do outro, com as dificuldades e as fragilidades do outro. E isso é condição para nós estarmos aqui. É sermos compassivos uns com os outros, se uns tiverem mais dificuldade, se outros tiverem menos dificuldade. Este estudo é para todos, não é um estudo para intelectuais, para doutores da lei, para pessoas que querem saber muito ou que sabem muito. Este será sempre um espaço onde todos podem entrar com maior ou menor conhecimento. Portanto, já na onda de Lucas, não é? Já aqui na vibração de Lucas, compaixão para com todos. E depois a coragem, porque a coragem é fundamental para nós iniciarmos esta aproximação ao estudo, para assumirmos este compromisso, como a Michelle falou, os espíritos comprometidos com a mensagem do Cristo, e acreditem que não há casos, porque o facto de aqui estarmos é um chamado ao comprometimento das nossas almas para com o estudo e para com o Cristo. Portanto, quem tiver ouvidos que ouça, não é?
É um pouco por aí. Bom, e depois, para Felipe, terminar... só Sim, uma diz. coisinha. O Aristóteles diz o seguinte, que a coragem é a primeira das virtudes, porque sem ela a gente não alcança nenhuma das outras. Para qualquer coisa precisa coragem, né? Até para errar, para insistir, para se mover precisa a coragem. Ele diz que ela garante as outras virtudes. Só para terminar, já vos dou a palavra. O ser inclusivo, ou seja, e é isso que queremos também, inclusivo, portanto, que todos podem entrar. A cura pela palavra, ou seja, o facto de falarmos sobre Cristo, o facto de estudarmos sobre Ele, e o facto de expressarmos as nossas ideias e compreender aquilo que é a sua mensagem, também nos cura e faz curar outros através de nós. Portanto, adorei esta parte também. E depois, ele ser também médico das almas, não é? E sobretudo, a questão de também ter muito medo. Porque nós vamos exatamente para o desconhecido. Não sabemos como é que vai ser o estudo, não sabemos, mas eu não sei nada, eu não percebo nada, eu não consigo fazer nada. Mas vamos todos partir do início e, portanto, vamos todos de mãos dadas, porque Ele é que nos vai guiar. Portanto, sem medos, não temas. A partir de hoje, seremos pescadores de homens. Então, Maria José, faz favor, a palavra é tua. Olha, gostei muito da explicação. Estás-me a ouvir bem? Sim, estamos todos a ouvir bem. Gostei muito da explicação e só tenho uma dúvida que gostaria de perguntar. Se o Evangelho de Lucas, podemos ir a pesquisar na Bíblia os Evangelhos normais? Sim, podemos. Isso só tem a ver com as traduções. Sim. Nós vamos seguir o roteiro, o Novo Testamento, que é este livrinho Sim. que aqui está, que é Estás onde? Espera, não te vejo. é o Novo Testamento, que é uma Ah, tradução é de o Haroldo tal que- Dutra sim. Dias, ok? Sim. Depois vamos fazer uma encomenda conjunta Sim. para que todos possam usufruir. Quem não puder adquirir o livro, também há... Felipe, eu acho que está no Nepisot já. Sim, está, é isso que eu ia dizer. Para Não é? quem não Net puder... quem? Depois vais saber o que é, Maria José. Desculpa, obrigada. É um site onde se vai pesquisar, está bem? Portanto, para Obrigada. quem não puder adquirir o livro, tem de forma digital num site específico que vamos utilizar bastante para o nosso estudo, está bem? Obrigado. Muito Gostei bem. muito. Obrigado. Ora, Cândido, faz favor. Olá, boa noite. Boa noite. Adorei esta introdução e abriu-se uma janela para aquela caminhada que nós todos nos propusemos e, como diz o Filipe muito bem, força, coragem e obrigada por esta oportunidade que nos é dada para subirmos mais um degrauzinho nesta caminhada maravilhosa. Boa noite, obrigado. Obrigado, Cândido. Nica, faz favor. Olá, boa noite. Como todos sabem, eu não sou uma grande estudiosa, estou a começar agora a conhecer estas figuras que nós trazíamos na nossa memória, mas de uma forma empírica, sem saber a finalidade delas e tal. E realmente, Lucas era uma figura que me passava completamente ao lado. E, de facto, até tenho muita afinidade, porque este lado que eu acho que se pode comparar um bocadinho com a energia que Cristo nos mostrou, que é à época, esta sensibilidade que está mais ligada à parte feminina, que é o amor, a paixão, a ternura pelos mais fracos, o querer puxar sempre por eles de uma forma que estranhamente ainda hoje em dia ninguém faz, e já passaram 2000 e tal anos. E de facto é uma figura interessante e tem essa afinidade comigo, que eu também estou sempre do lado dos mais fracos, estou sempre do lado dos que perdem, por alguma razão há de ser. E depois também é interessante porque eu, aos 17 anos, comecei a fazer uma vida de adulta e a ter filhos e não sei o quê, e a parte do estudo ficou sempre
para segundo plano, não é? Fiz o 5º ano dos liceus, que me deu estas bases, que são fundamentais de qualquer das maneiras. E agora que vou fazer 65 anos, recomeçar. Portanto, acho que isto também não acontece por acaso, certo? Fantástico. Obrigado, Nica. Beijinho para Que todos. lindo! Beijinho. Ó, esquece esse negócio de idade, viu? Exato. Nós somos imortais. Né? E Obrigado, obrigada. Nica. Uma santa Páscoa. Uma santa Obrigado, Nica. Minda, faz favor. Pois eu quero agradecer esta oportunidade que tivemos de ouvir a Cristiane e é muito bom estar neste estudo. É maravilhoso para evoluirmos e aprendermos um pouco mais. Adorei ouvir toda esta explanação sobre a vida de Lucas e tudo o que aqui foi dito. Foi maravilhoso. Obrigada por tudo. Uma santa Obrigado, Páscoa Minda. para Beijinho todos. para ti. Obrigada, beijinho. Maria Ivone, se faz favor. Minha gratidão por todos me acolherem nessa hora e o que eu puder colaborar. Estamos a ver com dificuldade. Me precisem. Oi. Muito bem, muito obrigado. E eu estou aqui já no meu centro espírita, que eu vim fazer a palestra. Mas Fantástico. o que eu puder colaborar com o grupo, estarei pronta, tá? Um Muito abraço. bem. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigado, Maria Ivone. Deixei meu contato aí. Ah, sim, senhor. Muito obrigado pela atenção. Depois vou recolher. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Então, vou dar aqui a palavra à Conceição. Onde é que está a Conceição? Conceição, dá-nos uma palavrinha, se faz favor. Conceição, que é lá de Minas Gerais, também está muito ligada ao Honório Abreu, não é? E o Honório Abreu é para mim uma grande referência e, portanto, também é uma pessoa que já estuda há muitos anos, tem muita experiência. Conceição, dá-nos uma palavrinha, pode ser? Pode. Vamos lá. É sempre uma alegria, uma satisfação muito grande de ver nascer um NEP, como eu disse aí, né? A NEP é Jesus novamente para o coração de toda a gente. E a gente fica muito feliz aqui no Brasil, nesse grupo nosso de pequeno, né? Do NEP Brasil aí, mas com toda a força, todo mundo com muita vontade de contribuir com vocês para que essa semente possa brotar como a árvore do Evangelho, que está sendo o nosso projeto novo aqui, e que é a semente dessa árvore foi plantada pelo Cristo, e que nós vemos os galhos se prosperarem aí e cair cada vez mais semente no solo, e nós temos certeza que esse solo aí é fértil, né? Esse solo onde caiu essa semente aí em Portugal é um solo fértil que vai com certeza frutificar, vai florescer, frutificar, e com muita alegria nós temos uma equipe espiritual muito grande que nos apoia, nós não podemos desconfiar disso jamais. Quando vier uma fraquezazinha, uma vontade de desistir, vamos lembrar que esses amigos espirituais que estão nos amparando, nos intuindo, a Cris está aí de testemunha, né? Nós somos assim, nós sentimos bem de perto as vibrações que eles emanam quando a nossa proposta é essa, de seguir o caminho de Alcione, né? Conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Evangelho do Cristo. Não desanimem jamais, por mais que estejam aí as coisas difíceis, por mais que os obstáculos venham, nós saibamos que não estamos sozinhos. Estamos aqui, como a Cris abordou aí em algum momento, missionários. A nossa pequena missão, mas é uma pequena grande missão. Participar, fazer quórum, já é uma contribuição enorme. Eu tenho um exemplo aqui muito grande da minha sogra,
Minha sogra hoje tem 86 anos, tímida, tímida. Quando ela veio para a cidade, e ainda hoje, ela chegou na casa espírita com 4 pessoas. E ela morrendo de vergonha, porque estava muito em evidência, e ela ia. Ela dizia assim, se eu não for, eles vão desistir. Se não der ninguém, eles podem desistir. Então, eu vou assim mesmo. Passando por cima da timidez, ela ia. E agora, na pandemia, novamente, quando voltou a casa espírita timidamente, com poucas pessoas, ela hoje com 86 anos, ela pensou a mesma coisa. Chega lá, aquela casa grande, pouquinha gente, ela com vergonha de estar lá. Mas eu vou assim mesmo, porque se não for ninguém, eles vão desistir. Então, nós somos missionários. Vamos ter essa certeza. Cada um de nós que aqui estamos somos missionários. Temos que pegar a nossa missão e levar adiante. E que Jesus ampare, proteja vocês, dê muita força. E nós estamos aqui também para contribuir para o que vier. Muito obrigado, Conceição. Muito obrigado. Então, olha, eu vou aproveitar também que está aqui a Michelle, que ela é uma pessoa que tem experiência da vivência do estudo, da pesquisa, tem passado por este processo do estudo em si. Eu gostaria, Michelle, que tu nos pudesses partilhar um bocadinho do que é o estudo, do como é que o estudo transformou, o que é que tu aprendeste com o estudo, o que é que mudou em ti desde que começaste o estudo, ou seja, da experiência. Nós queremos saber, queremos saber dessa partilha. Pode ser? Sei que daqui a pouco vais ter que sair, mas dentro do tempo que tens disponível. Hoje é o nosso estudo do NEP, daqui 20 minutos a gente começa por aqui. E realmente, assim, as meninas falando aí, o estudo do Evangelho é uma experiência transformadora. E cada vez mais que a gente se dedica e mergulha nesse estudo, um processo de familiarização com os textos sagrados começa a acontecer e a mensagem que antes parece tão inacessível se torna muito mais acessível. Então, a Conceição dizendo aí, estimulando, né, que persistam, que prossigam no esforço, e à medida que esse processo vai se consolidando na gente, nós vamos percebendo que aquela mensagem começa a fluir com mais leveza dos textos para o nosso coração. A experiência com o estudo do Evangelho, vocês estavam falando do Seu Honório, e a minha experiência do estudo do Evangelho começou ouvindo o Seu Honório, era ainda da juventude espírita, muito menina, assisti o Seu Honório fazendo uma interpretação de um estudo numa cidade aqui de Minas Gerais, e eu fiquei encantada, falei, de onde que ele está tirando isso, que ele está falando desse versículo? Né? Onde estava isso que ele achou? Eu quero achar também. E assim a gente começa esse trabalho de retirada, de colheita, desse colar de pérolas, como o Emmanuel chama, e isso realmente é transformador. O Evangelho, ele sustenta, ele inspira, ele instrui, ele fortalece, muitas vezes em níveis além do nosso racional. A gente sente no coração um novo estado que não é racionalmente explicado. Para mim é uma experiência transformadora, é um estudo que transforma de verdade, e que nós temos que manter a vigilância sempre em primeiro plano, como você também disse há um tempo atrás aí, Felipe, para que a gente não faça desse mais um estudo acadêmico, né, para que não seja somente um momento de alimento do mental, do conhecimento dos versículos, das obras de referência, dos livros de pesquisa. O estudo do Evangelho não é para ser uma terapia coletiva, onde cada um vai ficar ali chorando as suas dores, porque senão perde também o foco. Mas, por outro lado, também não é aquele estudo onde a gente vai trabalhar academicamente. É aquele momento em que a gente faz uso de ferramentas, de métodos que nos facilitam, e de obras que nos facilitam o entendimento, e que nós extraímos o símbolo naturalmente fazendo associações com o nosso estado íntimo, mas é o coração que tem que estar no receptáculo dessa mensagem, e ele decodifica para a mente, porque é isso que transforma, porque a nossa experiência com Cristo já deve ter passado por muitos aspectos ao longo das nossas existências nesses 2000 anos, e agora a gente está sendo convidado a trazê-lo para o coração, a sentir Jesus no coração.
Então, quando você diz assim, fala um pouco da sua experiência, a experiência é essa, sabe? Aquela de realmente entender que a gente ama Jesus, né? E sentir esse amor por Jesus brotar e observar as lutas de Pedro, os caminhos de Paulo e todos eles e se sentir inspirado. Então, é criar essa relação de família com essas almas que antes de nós transformaram a si mesmos pelo contato do Cristo. E a gente está sendo convidado a fazer isso agora, para que a gente se transforme. Se chegar num ponto em que a gente estiver vivendo isso aqui e não estiver sendo transformado, a gente deve parar e analisar como é que eu estou vivendo essa experiência. Porque se não transformar, tem alguma coisa que não está acontecendo no nosso coração. É para transformar, né? Então, resumidamente é isso. O Evangelho é uma experiência transformadora e a gente vibra quando vê corações se dispondo a viver essa experiência com outros corações afetuosos e amigos que vão se sustentar nesse trabalho. Então, se sustentem uns aos outros. Quando vê que algum está com mais dificuldade, acolha no coração, recolha essa alma, traga de volta, né? A gente brincou semana passada, né, Felipe? Maria senta, a gente deita no colo dela e ela sempre tem um colinho a mais, então cabe a cabecinha de todos nós no colo dela ali para que a gente mergulhe nas lições do Evangelho do filho dela, nosso irmão querido. Muito Então obrigado. é isso. Que Jesus os abençoe nessa experiência, né? E que seja o primeiro banquete compartilhado de muitos outros. Com certeza. Obrigado, Michel. Olha, agora vou dar aqui a palavra à Patrícia Arroios. Patrícia, isto é o Evangelho das Mulheres, temos que ouvir as mulheres. Mais uma mulher. É um prazer enorme, eu fiquei muito feliz quando eu encontrei essa oportunidade, né? Eu participo já de 3 NEPs. Fantástico. E estava até comentando com a Cris ontem, né, dessa oportunidade nova, porque a família está fazendo uma mudança em breve para o continente europeu. Então, assim, para mim será provavelmente a minha casa principal, esse NEP do Evangelho com Que Caminho. honra! E imagina, a honra é minha, né, de poder estar compartilhando esses conhecimentos, poder colaborar um pouquinho cada vez mais. E isso que a Michele falou, né, abrir o coração, fazer a transformação, né, íntima e poder vivenciar um pouquinho mais cada dia aqui com a família, com os amigos e se tornar esse exemplo, né, como foi e como é o nosso mestre, modelo e guia para todos nós. Então, é uma alegria realmente esse encontro aqui, como a Rosana falou, né, com a família universal, essa oportunidade durante a pandemia, em reencontrar esses corações, né, essas almas queridas aí, não estamos ao acaso aqui, e é uma grande alegria poder estar participando dessa missão. Muito bem, muito obrigado, Patrícia. Obrigada, Felipe. Bom, eu vou fazer uma pergunta aberta para se alguém quiser dizer mais alguma coisa, se fecharmos aqui os comentários. Então partimos para a questão mais didática, de dar aqui algumas orientações para depois, impertrivelmente, às 23h30, vamos ter mesmo que fechar aqui o nosso estudo, está bem? Se calhar vou ouvir, antes de fazer essa pergunta aberta, perguntar aqui às nossas ovelhinhas portuguesas, com o devido respeito, o que é que esperam, né? O que é que esperam? O que é que... Agora está tudo muito confuso, né? Mas o que é que esperam? Quais são as perspectivas? Também para ouvir um de vós. Vá, Sónia, fala lá. Oh, pronto, aí está ela. Estamos em sintonia. Pois, parece que sim. Boa noite a todos. Antes de mais, queria só agradecer à Cristiana. Foi espetacular a explanação dela. Desde o primeiro minuto que tu puseste o NEP,
que senti no meu coração que o Evangelho de Lucas tinha uma ligação muito especial. E hoje tive efetivamente essa confirmação. Evangelho é sentimento, é isso mesmo. Já estamos a começar bem. É assim mesmo, vai ser assim, se prepare. E fiquei muito sensibilizada com toda com esta pequena explanação e ao mesmo tempo com tanto conteúdo. Achei que me iria identificar, mas fiquei completamente rendida a esta maravilha e acho que vai ser espetacular para mim. Acho que é este mesmo caminho e não estou ansiosa para começar. Obrigada. Muito bem, obrigado, Sónia. Filipa, faz favor. Boa noite a todos. Eu não sabia o que esperar. Pois. E no fim de ouvir a nossa querida Cristiane e de ter percebido o que se iria tratar e do Evangelho de Lucas, percebi que iríamos falar de Maria também e de ouvir. E eu, como mãe, identifico-me muito. E a única certeza que tive hoje é que é mais uma ferramenta e mais uma bênção que posso dar ao João. E temos que agradecer à internet, sim, a mãe está aqui, à internet, e se não fosse a pandemia não teria acontecido este salto a nível de ligação de continentes e de pessoas, e temos que ver sempre o lado positivo nas adversidades da vida. E o João, estando tão, entre aspas, preso em casa, acaba por estar mais liberto e tem acesso a conhecimento que eu não iria conseguir dar de maneira nenhuma. E isso também estou grata por isso. E era só isso, e um grande beijinho a todos. Muito obrigado. Nada. Então, olhem, vou só dar aqui 2 ou 3 orientações para nós não sairmos daqui com aquela sensação. Então, e agora, não é? Pronto, então, olhem, nós, portanto, não se preocupem com o desconhecimento das coisas, porque tudo isto faz parte do processo. Portanto, nós vamos começar desde o princípiozinho, a explicar o que é um versículo, a explicar onde é que se vai buscar, o que é uma passagem, onde vamos buscar as coisas, o que fazer, como fazer. Vou transmitir-vos tudo isso, ok? E, portanto, nós vamos começar mesmo do zero, mesmo para quem não sabe absolutamente nada, mas vamos, lá está, todos ser levados ao colo, não é? Para quê? Para que todos estejamos ao mesmo nível. Porque aqui não há o Filipe e depois vocês, e não há quem sabe mais e depois os que sabem menos. Portanto, estamos todos nos mesmos níveis. E, portanto, isto não vai ser um estudo de palestras do Filipe, vai ser um estudo onde nós vamos procurar e vamos depois trazer aqui os nossos contributos individuais, e desta partilha vai nascer a luz, porque todos temos bastante para contribuir, todos temos tanto para adicionar. Portanto, essa é desde logo uma das diferenciações dos estudos que temos tido até aqui. Depois, na próxima semana, este Evangelho tem um prólogo, ou seja, um prefácio. Portanto, antes de entrarmos propriamente no texto, há uma introdução, e para a semana nós vamos ter cá o nosso amigo Saulo César. O Saulo vai fazer um estudo conosco, já um pouco mais aprofundado, deste prólogo. Portanto, para nos explicar as questões históricas, porque ele é uma pessoa com muito conhecimento das obras, dos romances de Emmanuel, onde está muita informação sobre o próprio Lucas, portanto, sobre todo este contexto histórico do prólogo. Depois da vinda do Saulo, nós vamos fazer 1 ou 2 aulas de como fazer o estudo, vamos ouvir as vossas dúvidas, vamos dar as ferramentas de apoio
para fazermos o estudo e, portanto, vamos esclarecer todas as dúvidas que dizem respeito à procura, à pesquisa e aqui à dinâmica do próprio grupo. Depois, em princípio, vamos ter cá o nosso amigo Aloísio Elias para nos explicar o quê? O miudinho, ok? Ou seja, para irmos buscar aqueles detalhezinhos que são importantes para a pesquisa. Depois nós vamos perceber como é que vamos buscar e depois como interpretar a pesquisa que nós vamos fazer. Então, o Aloísio é uma pessoa com uma experiência incrível a esse respeito, que nos pode ajudar, portanto, a ver os verbos, a ver aqui umas questões mais minuciosas que dizem respeito ao estudo. Portanto, eu quero que ele tenha uma parte mais de estudo, mas também que ele partilhe connosco esta experiência do estudo miudinho. Porque nós podíamos adotar aqui vários caminhos. Podíamos, por exemplo, fazer semanalmente uma perícope, ou seja, um título, mas isso acabava por... Há tanta coisa para dizer num versículo que isto não é um estudo para fazer com tempo. Ou seja, nós não podemos andar à pressa num estudo destes. Vamos começar... Olha, a palavra a puxar-me para a verdade. Vamos continuá-lo aqui, estão a ver ou não? E depois vamos continuá-lo lá do outro lado. Portanto, é um estudo para a vida, porque são palavras de vida eterna, portanto, é exatamente isto. E, portanto, depois então, depois deste mês, né? Depois então é que vamos nós dar o corpinho às balas, ok? Vamos nós pesquisar, vamos nós à procura, e isso não invalida de nós começarmos já a aproximar-nos e a pesquisarmos, portanto, mas vamos começar desde o iniciozinho e não vamos começar a estudar sem estarmos conscientes do que fazer. Portanto, ninguém vai ser largado à sua sorte. E depois vamos também ter duas ou três pessoas com mais experiência, que já vejo aqui, também para dar algum suporte, porque eu também não consigo fazer tudo, não é? Portanto, vamos criar aqui grupos de pessoas com mais experiência na pesquisa, com pessoas com mais experiência no conhecimento das obras espíritas. Portanto, tudo isso é muito relevante nós contribuirmos com os talentos já adquiridos. Portanto, esta é a proposta e assim sendo vou passar a palavra a Cris. Cris, diz. Era só para comentar, né, do roteirinho lá, que o Emmanuel ensinando Alcione a estudar o Evangelho, lá no livro Renúncia, dele, né, pela psicografia, e ela comenta que às vezes eles passavam noites num único versículo. Então a gente não tem pressa, porque, como é dito, né, a Torá tem 70 faces, são tantas interpretações, e vocês nunca deixem de colocar uma interpretação para o grupo, que às vezes você tem uma interpretação espiritual e fica com vergonha, porque é bobagem o que eu vou falar, ou então tanta gente já falou alguma coisa. É importante falar, compartilhar, porque o NEP é compartilhamento, é vida, é vida. Qualquer um tem o que compartilhar quando faz uma reflexão espiritual, e às vezes ilumina o outro que está ali, né? Então, é como a Michelle falou muito bem, não é terapia, não é trazer o que aconteceu isso comigo e tal, não sei o que, não é uma terapia, que às vezes a gente traz alguma coisa, mas não é uma terapia. Mas comentário de reflexão, interpretação espiritual deve sim ser trazido, não deixar passar, é importante. Obrigado, Cris. De facto, não podemos tornar o estudo nas nossas histórias pessoais. Nós temos que entender o texto para tratarmos da nossa história pessoal, é o contrário, e não, às vezes, desculpem-me, não contaminar o estudo com a nossa história pessoal e sermos curados pela mensagem do Cristo para a nossa história pessoal. Portanto, o movimento é inverso, ok? Rossana, já te passo a palavra, só para dizer, para não me esquecer. Nós já temos, aqui com a partilha do NEP Brasil, tivemos acesso a uma biblioteca, a uma bibliografia fantástica, entre também alguma que eu tinha recolhido já na minha biblioteca pessoal. Portanto, vamos juntar tudo numa drive, ou seja, numa nuvem, na internet, onde teremos os livros acessíveis a qualquer ponto e a qualquer hora. Portanto,
no tablet, num computador, vamos ter essa biblioteca disponível para nós pesquisarmos. Portanto, tudo isso vai ser dito naquele estudo que vamos fazer, mais da parte técnica do estudo em si. Depois, portanto, vamos ter acesso a isso. O que é que eu ia dizer mais que não era mentira? Portanto, a questão da biblioteca pronto, não me recordo agora, mas a questão dos sites, ou seja, de onde pesquisar e tudo isso, portanto, tudo isso vai ser dito, está bem? Portanto, não se preocupem em relação a isso. Muito bem, Rossana, faz favor. Uma boa noite a todos. Boa noite. Vou ser bem breve, porque já está avançada a hora para vocês. Para nós ainda é 7h30 da noite. Exato. Mas os nossos grupos estão à disposição para vocês conhecerem a rotina. Então, sábado de manhã mesmo, nós temos 2 aqui no Brasil. E assim, o comentário de Cris, às vezes ficavam noites inteiras no versículo, só para terem uma ideia. No versículo, não vos turbe o vosso coração. Abrindo o capítulo 14 do Evangelho de João, o versículo 1, a gente ficou uns 5 estudos só nessa frase. Só nesse versículo. E sem terapia. Era Exato. só identificando a condição nossa. Então, assim, é só para as pessoas não ficarem assim, tem que vencer conteúdo. Não, não tem que vencer conteúdo. Tem que entender o conteúdo. É só isso. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Então, olhem, vamos fazer o seguinte, então. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Não? Cris, queres dizer alguma coisa? Alguma mensagem final? Eu só agradecer, né, por essa noite com vocês, maravilhosa, né? A partir de agora, caminhamos juntos em todos os momentos, né? Vou procurar estar aqui de vez em quando no estudo com vocês também, tá certo? E estamos aqui à disposição, separados só por questões geográficas, de distância física, mas unidos nos corações, né? Então, vamos nos entregar, vamos lavar os pés uns dos outros, né? Cuidar um do outro, que foi isso que Jesus quis trazer, né? A gente... E sigamos, né? Abençoado. Eu comentei, nunca vi nenhum NEP se acabar. Não existe, sabe? Porque a gente, quando faz esse contato com Jesus verdadeiramente, que a gente quer, com sentimento, que o evangelho é sentimento, não é outra coisa, o estudo é espiritual, não tem nada a ver com academia. Quando a gente faz isso, não tem como a gente passar indiferente a Jesus. Não tem. A gente está com ele está com a gente e conosco. Então, um beijo enorme, que ele abençoe vocês, os lírios de Maria aqui, né? Faça presente nas suas casas, aí decorando, iluminando, soltando aromas agradáveis, fluidos salutares para todos. Muita paz, muita saúde. Vamos em frente. Muito bem, muito obrigado. Gratidão a você, viu, Felipe, querido? Obrigado também, Cris. Então, olhem, vamos terminar com uma música e depois vou tomar a liberdade de fazer a prece de encerramento como fundo, como a Ave Maria, não é? Não podia deixar de ser. Então, trazendo aqui novamente o Tim e a Vanessa, vamos aqui tocar uma música chamada Aprendiz, e é isso que nós somos todos aprendizes do Evangelho, portanto, faz todo o sentido que nós possamos ouvir esta música. Deixem-me lá ver se eu não me engano. Ora, há de ser esta, talvez, não. Vamos lá ver. É esta mesmo. Só para dizer o seguinte, que esta música foi destinada à celebração do Livro dos Espíritos nos 150 anos. Portanto, isto faz toda a diferença quando ouvimos a letra. Agora, veja.
princípios do NEP é a identidade espírita. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que
seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Fantástico. Cuidar da flor, cuidar do girassol que somos. Então, olhem, para terminarmos em beleza, vamos então agradecer ao Mestre e a Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mestre amado, aqui nos encontramos prostrados aos teus pés, para que abençoes as nossas vidas, para que as tuas lições infinitas possam ecoar nos nossos corações aflitos. E te rogamos as bênçãos da caridade da tua luz. Mestre amado, dos nossos corações emanam um pedido para que nos libertes das amarras dos pensamentos menos sadios que temos tido. E agradecemos-te do fundo dos nossos corações a oportunidade que no dia de hoje nos dás de uma vez mais nos chamares, ainda que não nos sintamos merecedores. Assim, Mestre amado, nós te bendizemos, Ave Cristo, e rogamos à nossa querida Mãe Santíssima nos possa de facto abençoar com o seu amor maternal, que nos possamos acolher uns aos outros como que de um colo de mãe se tratasse, que nos possamos afagar uns aos outros se cada um de nós estiver ferido, ou por palavras, ou por atos, ou por pensamentos, porque o nosso moto é efetivamente a compaixão e a coragem. Coragem para irmos dentro de nós mesmos e compaixão para irmos dentro do sofrimento alheio. Então, Mestre amado, abençoa este grupo, abençoa a todos nós e que possamos ser instrumento da tua vontade. E se porventura algum dia a vida nos possa ser difícil, que as palavras benditas do Senhor, de que Pai, se cumpra sempre a tua santa vontade e nunca a nossa. Assim rogamos a Ismael, rogamos a Elil, nos arautos dos tempos, têm procurado reunir corações amigos há tantas décadas. E aqui unidos, Brasil, Portugal e outros tantos desconhecidos, aqui nos juntamos, reunidos em torno desta mesa, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, amado Mestre e Mãe Santíssima, rogai por todos nós, hoje, agora e para sempre, e que assim seja. Amém. Assim seja. Já está, Ainda não custou prego. nada.
Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Muito obrigada Obrigado. mesmo, viu? Beijo. Para a semana a mais. Fiquem bem. Tchau. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Beijinho. Boa noite. Ai, meu coração. Tchau, Cris.